Pessoal, vamos lá, vamos esclarecer de uma vez por todas essa questão da URB agora em 2026. Como é que está em relação aos processos judiciais contra a URB? Eu estou falando porque eu passei por isso lá em 2023, um outro contexto. Eu só realizei a viagem por meio de uma decisão judicial, por uma liminar. Ainda fui indenizado por R$6.500 de danos morais. Viajei para Cancún, naquele pacote de viajão inclusive. 2023, 2024 era o nome do meu pacote. Eles não cumpriram e aí eu entrei com uma ação judicial. Na época, em 2023, nós auxiliamos centenas de pessoas no escritório a realizar a viagem. Depois não faz mais sentido realizar pedidos de viagem, porque a empresa passou a descumprir essas ordens judiciais e ainda nem sequer estava pagando os processos. E isso se arrastou ou se estendeu até os dias de hoje. O que acontece é que desde 2024 para 2025, a melhor estratégia é não só processar a URB, mas também responsabilizar outros CNPJ. O objetivo principal desse vídeo aqui é trazer um pouco mais de informação para você que teve ou tem algum pacote eventualmente com a URB. Eu posso dizer que realmente é uma situação muito desgastante e muito frustrante. Existe sim caminhos para conseguir obter de fato os valores, no entanto, a gente depende de decisões judiciais e tem algumas variáveis. De qualquer forma, cada caso é um caso. Aqui no escritório nós não recebemos novos casos, mas se eu puder ajudar de alguma forma, faz contato aqui com a gente. Eu sou advogado especialista em direito do consumidor, especialista em fraudes bancárias e eu tive que criar um setor específico para cuidar desses casos da URB, porque eu vivi isso na pele e nós desenvolvemos essa expertise. Acontece que atualmente, agora em 2026, nós sequer estamos assumindo novos casos envolvendo a URB. É um processo complexo, é um processo trabalhoso. Muita gente passa pelo famoso ganhou, mas não levou. Esse é um cenário muito negativo porque a justiça por vezes reconhece que a pessoa tem direito a receber de volta o valor que foi pago e ainda por vezes receber uma indenização por danos morais. No entanto, a URB não faz pagamento dos processos e não se consegue obter valores em contas bancárias, em bens físicos, imóveis e etc. Nós tivemos agora nesse último ano, 2025, a prisão do João Ricardo Mendes. João Ricardo Mendes, ele era o CEO, o dono da URB, o fundador da URB. Ele atualmente está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e alegando uma série de questões de insanidade porque ele já passou por situações, não sei quem acompanhou, mas até de xingar clientes, isso lá em idos de 2023. No processo judicial contra a URB é muito importante, como eu disse, inserir um outro CNPJ que não é pertencente à URB, uma outra empresa, mas ainda assim nós precisamos ter uma decisão judicial onde reconheça que há a responsabilidade também dessa empresa para ter que pagar e devolver tudo que foi pago e eventualmente indenização por danos morais. Existem vários precedentes, decisões judiciais anteriores positivas que reconhecem essa responsabilidade e na prática é possível obter valores dessa forma. No entanto, a gente depende da interpretação do entendimento do juiz daquele caso. Para você ter uma ideia, a gente tem aqui no escritório uma lista de processos onde o juiz entendeu que não havia responsabilidade dessa outra empresa e por isso, com isso, qual a conclusão do processo? A gente obtém uma que chama de certidão de crédito. A certidão de crédito nada mais é que um documento judicial onde reconhece que a pessoa que entrou com o processo, que condenou a URB, tem um dinheiro ali a receber. Só que por não conseguir obter esses valores da maneira convencional, seja com condenação, bloqueio de valores, gera-se um documento chamado certidão de crédito, onde certifica que existe um crédito a receber ali. Com esses documentos em mãos, futuramente, caso surja alguma outra notícia ou informação concreta de valores em relação à URB, como por exemplo, eventualmente uma compra da URB, do nome, algo nesse sentido, aí nós poderíamos ativar novamente esse processo. Só que isso é algo muito complexo e é um cenário um tanto quanto indesejável. Por isso que no caso da URB, aqueles casos que, no meu entendimento e na minha opinião, envolvam valores ali acima de R$10.000, houve ali um grande transtorno, gerou uma frustração, perda de datas comemorativas, a gente está falando de indenização por danos morais, indenização por danos materiais, então o valor do processo ele tende a ser um valor bem alto. No fim das contas, tem que se analisar o custo-benefício e o risco. Todo o processo ele tem um risco por si só, seja uma decisão favorável ou uma decisão não favorável. E de qualquer forma, em algumas empresas, nós não temos somente essa variação da decisão judicial, mas também da obtenção ou não daqueles valores da condenação judicial. Tem que estar ciente que é um processo longo. Temos que conseguir obter primeiro a condenação judicial e depois da condenação ainda tem a fase de obtenção de valores. Para saber que, lamentavelmente, dependendo do seu prejuízo, não há muito o que se fazer. E se você tiver um processo judicial ativo, verificar quais são as possibilidades diante daquele processo. Aqui no escritório, nos processos que nós temos contra a URB, nós buscamos de todas as formas obter os valores. Eventualmente, caso o juiz entenda que não há responsabilidade desse outro CNPJ, a gente também fica um pouco de mãos atadas. De toda forma, a gente fica monitorando para caso surja alguma novidade relevante, a gente ativar novamente todos os processos, eventualmente que estejam nessa lista de certidão de crédito. Se você ainda tiver alguma dúvida, faz contato com a gente para a gente poder tentar de alguma forma te ajudar. Embora aqui no escritório nós não estamos mais assumindo novos casos envolvendo a URB, até por essa complexidade e tempo do processo. Se você não me acompanha ainda, começa a me seguir aqui para ficar por dentro dos seus principais direitos.